Olá, bem-vindo ao Conversas com o Meio. Hoje a gente recebe o escritor Jefferson Tenório, autor do Avesso da Pele, que é um grande romance brasileiro, vencedor do Prêmio Jabuti de Romance Literário, que é o maior prêmio brasileiro de literatura, e que, a despeito disso, sofreu uma perseguição terrível esse ano, num movimento que começa no Rio Grande do Sul de tentar tirar o livro das salas de aula. O livro estava sendo adotado pelo MEC. Depois o Paraná embarca nesse movimento, Goiás, e obviamente, graças a Deus, a gente teve uma grande reação e o livro aí permanece nas salas de aula. Mas a gente discute censura, a gente discute racismo, a gente fala de educação, a gente fala de viver no Sul, fala de como foi essa experiência recente do Sul debaixo d'água, que ele chama de fim do mundo, e obviamente a gente também fala dos próximos passos, o romance que ele acaba de entregar e que deve vir ser editado ainda nesse ano. Vem com a gente. Jefferson, bem-vindo ao Conversas com o Meio. É um prazer receber você aqui para esse papo. Eu queria começar falando, obviamente, do Avesso da Pele, né? Primeiro que é um livro super importante, que ganhou o Prêmio Jabuti, é o prêmio literário mais importante do país, eu acho que não tem nenhuma. Também foi concorrente do Oceanos, que é um outro prêmio muito importante de língua brasileira, língua portuguesa. Mas, por uma dessas coisas que a gente não consegue entender, um livro que foi designado para ser lido nas escolas, ou seja, que teve a sua pedagogia reconhecida, né, inclusive durante o governo Bolsonaro, esse ano começa a sofrer uma série de ataques, começando pelo Rio Grande do Sul, espalhando depois para Curitiba e Goiás, né? Como é que você viu esse ataque ao Avesso da Pele? Bom, eu vi com bastante espanto e surpreso, né? Porque foi a primeira vez que o livro foi censurado pela linguagem, né? Ou seja, o argumento que se utilizou é que era uma linguagem inapropriada para crianças e adolescentes. O livro já tinha sofrido outras tentativas de censura, mas os argumentos eram outros, né? Era porque achavam que o livro era violento, ou porque falava mal da polícia, mas nunca pela questão da linguagem inapropriada. Então, me causou bastante surpresa, e toda a repercussão também que teve, e o engajamento também da extrema-direita, que se utilizou também do discurso, né, das fake news para engrossar, né, o caldo aí da censura, e que levou depois 3 estados, né, a recolherem os livros das escolas e bibliotecas. Então, para mim foi uma surpresa, assim, não tanto pela censura, porque isso já vinha acontecendo em certa medida, mas pelo argumento utilizado, né? E justamente é uma parte o argumento utilizado não é sobre o principal do livro, né? São coisas acessórias. Óbvio que é um tema do livro, né? Eu acho que a gente, quando vê ali aqueles trechos, eu vi mesmo você falando algumas vezes que é um trecho que reflete a sexualização do corpo negro, uma olhar da branquitude sobre o corpo negro, mas também a gente tem exemplos na literatura adotada nas escolas de N autores, né, desde o Jorge Amado, que também utilizam uma linguagem mais explícita para tratar de temas que estão relativos àqueles personagens, né? Eu acho que as suas escolhas, elas são muito dentro do cânone literário, né? Elas não são escolhas aleatórias. Como é que você vê isso? Eu acho que essa relação com a censura, ela é histórica desde que a arte existe, né? Desde que a literatura existe, não é algo novo, é algo que historicamente, milenarmente, ou seja, muitos anos atrás a gente já tem um histórico de livros que foram censurados, né? Sei lá, se a gente for pegar Camões, por exemplo, para a escrita da época, algumas cenas achavam que eram eróticas demais, né? Por outro lado, também, se a gente for censurar o Camões por outros tipos de imagens, né? Como ele se referia aos negros, por exemplo, a gente poderia também pegar o Camões e por que ele caracteriza o gigante Adamastor, né, como um monstro negro de cabelos crespos, né? Ou seja, tem toda aí também se a gente for pegar o Flaubert, por exemplo, né, escreve Madame Bovary, né, que ele teve que se defender no tribunal
para provar que aquela mulher que ele estava escrevendo não era real, né? Que aí ele teve que dizer que era ele mesmo, né? Se a gente for pegar o Monteiro Lobato, né? Primeiro ele foi cancelado porque trazia um tipo de literatura infantil que era meio adulta, né? Então, para a época não caiu muito bem, e aí hoje ele é cancelado pelas cenas racistas, né, que de fato existem no livro, né? Enfim, dentro da história da arte, da literatura, essa vigilância, né, do que é produzido e que não se encaixa na moral daquela época, ela é contestada, né? Isso é um fato. Agora, tem um outro imaginário, e aí eu acho que cabe mais no livro do Ziraldo do que no meu, no Menino Marrom, porque houve ali, diferente do que houve com a Vesta Pele, uma movimentação de pais, né? Esses pais que queriam decidir o que os filhos devem ler ou não. E há aí também um imaginário, uma falsa sensação de um bovarismo, né? Ou seja, de que as crianças, ao lerem determinado livro, elas serão influenciadas a tal modo que farão exatamente aquilo que está no livro. É muito uma imagem congelada, né, do papel da literatura ou da arte, né? A gente pode pensar também no Don Quixote, né, que também faz isso, né? Ele começa a ler livros de cavalaria e aí sai fazendo as aventuras que ele lia nos livros, né? Então, essa transmissão mimética, essa transmissão direta, né, é uma leitura bastante equivocada da literatura, né? Ou seja, não é o livro que vai fazer com que uma criança ou um adolescente vá fazer o que exatamente está ali, né? É a mesma discussão que a gente tem com os videogames, por exemplo, né? Tem um monte de adolescente que joga jogos violentos e nem por isso saem por aí matando as pessoas, né? Então, acho que tem uma ilusão, né, de que a arte tenha essa influência, né? A literatura, ela age de outro modo, né? Ela age na subjetividade e é também um desprezo pela inteligência do leitor, né? É um desprezo, menosprezando a capacidade que o leitor tem de interpretar, né, e entender que aquilo é ficção, né? Então, acho que há uma grande confusão, e essa confusão ela vem se agravando, isso é nítido, né? Ela vem se agravando nos últimos anos, e justamente por causa também do discurso da extrema-direita, né? E é uma coisa que também tem a ver com pouca leitura, né? Eu acho com pouca trânsito de leitura dentro da sociedade brasileira. Eu lembro uma vez de uma entrevista do Zé Paulo Paes, nos anos 90, que ele dizia que ele tinha muito medo do homem de um livro só, porque normalmente essa é a Bíblia ou Mein Kampf. Eu acho que hoje a gente acaba vivendo um ambiente nesses extremismos, né, principalmente nesse ativismo de redes sociais de extrema-direita, que é um pouco isso, né, porque são pessoas que não leem ou que leem mal aquilo que leem, querendo ditar a sua ignorância sobre os outros, né? Querendo impor uma moral que é íntima, né, para uma sociedade inteira, né? Se a gente for ver agora a PL contra o aborto, por exemplo, é um pouco isso, assim, é você editar uma moral que é íntima ou que faz parte de um grupo e querer estabelecer essa moral para todos, né, como se todos devessem seguir uma mesma moral, né, e não um princípio ético, que é diferente. Claro. O princípio ético tem a ver com o modo como eu me relaciono com o outro, esse terreno como eu consigo me relacionar com o outro, né? A moral não, a moral é esses valores muito mais ligados às questões das regras, né, ligados a questões conservadoras, religiosas, né, e impor, né, uma moral que é de foro íntimo para uma sociedade é de extrema violência. Sem dúvida. Uma coisa que eu gosto muito no seu livro é de ser ambientado como professor, né? Tem um professor como personagem principal. Você foi professor. Como que é a sua vivência nas escolas públicas e como é que isso chega à literatura? Eu costumo dizer que eu me tornei escritor por causa da sala de aula. Eu acho que a convivência com os alunos durante todos esses anos, né, e foram quase 20 anos em sala de aula, me deu um ponto de vista muito específico, né? Primeiro, como observador, eu acho que
observar a dinâmica da sala de aula é muito enriquecedora, porque ali você consegue ver as dinâmicas de poder, você consegue ver como se dão essas primeiras relações sociais dentro da sala de aula. Então, muitas das histórias que estão nos meus livros também passam, né, pelo filtro dessas histórias que eu escutei dos alunos. E isso tinha que aparecer nos meus livros, continua aparecendo. Acho que os professores devem ter um destaque como protagonistas nas literaturas, nas artes, no teatro, no cinema, que é também uma forma, mais do que uma homenagem, é também uma forma de valorização também da profissão de escritor, de professor, né? E você que teve na trincheira da sala de aula, da escola pública, etc., como é que você vê o ensino no Brasil hoje, né? Porque a gente tem muita crítica à maneira com que se ensina, a quantidade de horas que as crianças ficam e os adolescentes dentro da sala de aula. Você tem um diagnóstico sobre a educação no Brasil, assim, sobre o que poderia ser feito para incrementar essa educação? Olha, a educação no Brasil ela é muito complexa, né? E eu sempre desconfio muito com políticos que chegam com uma solução rápida e fácil, né? Lembrando aqui a música do Caetano, porque geralmente não são boas, né, as soluções, né? Então, sei lá, você criar escolas cívico-militares seria a grande solução, ou ao contrário disso, você criar uma escola que não tenha disciplinas fixas, que tenha um tipo de estrutura muito diferente, né, do que a gente está acostumado, também está fadado ao fracasso, porque a gente tem uma complexidade muito grande, uma complexidade geográfica muito grande no Brasil. Então, você encontrar uma solução única para todas as situações é bastante difícil. O que eu vejo é que a gente precisa, na verdade, fazer um grande esforço de valorização da profissão do professor e do reforço nas estruturas escolares, né? Porque se você tem uma boa estrutura e se você tem bons profissionais, bem pagos, sem sobrecarga de trabalho, obviamente que você vai ter um aumento na qualidade, né, na sala de aula. Então, não adianta ter projetos voltados apenas para a prática se você não tem um professor que esteja de fato ali inteiro, em condições dignas, né, de poder exercer a profissão. O que a gente tem são paliativos, né? E esses paliativos geralmente vêm de projetos de professores, de direções de escola, mas é sempre dentro de uma dimensão individual, não é uma questão de Estado, não é uma questão de política de Estado, é uma questão de vontade de fazer, que vem dos professores e da direção das escolas, né? E você é um aluno que foi beneficiado pelas cotas, né, universitárias. E a gente teve esse ano a renovação, né, das cotas. Como é que você vê a questão das cotas no Brasil e que tipo de transformação que você acha que ela já conseguiu imprimir na sociedade brasileira hoje? As cotas foram uma revolução silenciosa no Brasil. Eu digo silenciosa porque aconteceu dentro de um ambiente acadêmico. Há mais alarde sobre se precisa ou não de cotas do que os efeitos que ela produziu na sociedade brasileira, assim, né? E foram efeitos muito significativos. Hoje você tem uma discussão posta na sociedade, né, uma discussão, uma gramática antirracista muito mais próxima da sociedade, ou seja, você tem uma popularização também dessa gramática antirracista. Nos próprios cursos acadêmicos, é incontornável que um aluno passe pelo curso e não discuta, né, as questões antirracistas e de classe, né, e outras questões. Impacta também no mercado editorial, né? Não é por acaso que hoje a gente tem uma série de escritores negros reconhecidamente publicados, ganhando prêmio, sendo lidos nas escolas. Isso é fruto, né, das políticas públicas.
Então, eu vejo que foi e continua sendo importante as cotas. Não me parece que é algo ainda a curto prazo. Eu acho que a gente ainda precisa de muito mais tempo, ainda pelo menos aí uns 30, 40 anos ainda com o sistema de cotas, para que a gente consiga aí um certo equilíbrio no acesso, né, à educação. Então, eu vejo que foi essa essa revolução silenciosa que nós tivemos nos últimos anos. E você cursou letras, como é que nasce a sua paixão pela literatura? Eu cursei letras meio por acaso, assim, né? Eu tinha que fazer algum curso acadêmico, muito estimulado pela minha mãe, né? Ela dizia que eu precisava estudar, e ela tinha muito medo também, porque era uma época que eu comecei a sair muito à noite e sofria muitas abordagens policiais, uma notícia aqui, outra ali, né, de alguém que tinha morrido. Então, foi mais uma questão, assim, de proteção, assim, vai estudar, porque... E aí, como era um curso mais barato, né, o curso de letras, eu tinha que escolher entre história e letras, eu decidi fazer letras porque eu julguei que fosse mais fácil. Tanto passar, que o vestibular era mais fácil, né, nessa faculdade particular, e também porque eu não sabia muita coisa do curso de letras, né, eu sabia que as pessoas gostavam de ler. E como na época eu gostava de ler jornal, né, eu achava que, enfim, seria um curso interessante para mim. E aí, quando eu entro no curso de letras, eu fico muito surpreso, né, da quantidade de coisas que eu desconhecia e da possibilidade de coisas que eu poderia fazer. Não vislumbrava ser escritor, nem ser professor. Estava meio que tateando ainda o que eu queria fazer. E só no meio do curso, assim, é que eu comecei a me apaixonar pela docência e por dar aulas de literatura, né? E as aulas de literatura é que me levaram a ser escritor. Então foi tudo meio embolado, assim, né? Não foi nada planejado. Você falou de violência policial. Eu imagino que ser negro no Rio Grande do Sul não deve ser fácil. Eu presenciei um episódio de racismo quando eu estive no Rio Grande do Sul. Eu tenho 3 filhos skatistas e a gente foi fazer uma viagem de carro para o Uruguai e uma das coisas era parar em Porto Alegre porque eles queriam conhecer as pistas de skate de Porto Alegre. Estava numa pista de skate e tinha um menino, não devia ter mais de 8 anos, com umas balinhas, vendendo balinha. E de repente chegam 3 viaturas em cima do menino de 8 anos e falam: o que você está vendendo aí? O que é esse negócio tal? Aí a minha mulher, que é minha ex-mulher, que era criminalista, né? Trabalhava numa ONG, já começa a filmar, já tira a OAB, vai falar: meu, o que vocês estão fazendo com esse menino e tal? E aí os caras falam: o que você está falando? Não, eu sou criminalista, eu tô aqui, quero ver, sua abordagem é surreal. E daí vira para mim e fala: e você que você está falando? Eu sou jornalista. Quando os caras viram que era uma criminalista e um jornalista, eles foram embora. E deixaram o menino com as balinhas, que eram as balinhas tic-tac, entendeu? Ele não estava, obviamente, vendendo êxtase na pista de skate. Mas me causou muito, assim, eu tô acostumado com abordagens policiais aqui em São Paulo. Já vi N abordagens, a gente sabe que quem é abordado é a juventude negra, periférica e parda, né? Não só. Mas quando a gente vê de perto, é muito violento, né? Como é que foi para você crescer nesse Rio Grande do Sul, que tem uma população negra que é expressiva, não é pequena, mas que é invisibilizada, né? Em Porto Alegre é bastante expressiva, né? A capital, se eu não me engano, acho que o último censo é que 40%, ou 40 e poucos por cento da população é não branca em Porto Alegre, né? Acontece que essa população negra não está no centro e nem nos bairros nobres, elas estão principalmente em bairros como a Restinga, em bairros da extrema Zona Sul. Agora, nas enchentes, por exemplo, os bairros mais afetados foram os mais periféricos, onde estão as pessoas negras, né? Agora, o Rio Grande do Sul, como um todo, é majoritariamente branco, né? A gente tem algumas localidades no interior, comunidades quilombolas, comunidades indígenas,
e que sofrem bastante, né, por estarem nesses lugares. E para mim, eu acho que eu me dei conta do racismo no Rio Grande do Sul, né? Eu morei até os 14 anos no Rio de Janeiro, e não lembro de ter passado por situações de racismo assim escancaradas, né, como eu passei no Rio Grande do Sul. Certamente eu devo ter passado por alguma situação de racismo, mas não tinha me dado conta. E no Rio Grande do Sul foi diferente, né? Assim, nas primeiras semanas eu já tinha sofrido abordagem policial, na escola já tinham me colocado já uma cor, já tinham me colocado em um determinado grupo, então era muito explícito, assim. E assim, hoje eu ainda não me sinto seguro caminhando em Porto Alegre, né? Parece meio contraditório, assim, mas eu me sinto mais seguro caminhando em São Paulo do que caminhando em Porto Alegre. Eu ainda recebo abordagens policiais. Não é uma coisa que está no passado, né? Então, é muito difícil, assim, para a população negra viver numa cidade que te vê como um inimigo, como um bandido, né? Certa vez eu fui numa Uhum. escola, há uns 2 anos atrás, logo quando a pandemia estava passando, e um menino negro, retinto, ele usava dread, ele tinha 16 anos. E ele disse que ele já tinha recebido 37 abordagens policiais. 37, ele tinha 16 anos. E aí ele dizia que se eu ficar parado 10 minutos na esquina da escola, vai vir uma viatura e vai fazer abordagem em mim. Então é realmente assustador, né, essa perseguição nas pessoas negras. Não, sem dúvida. E isso é o tema do seu livro, né? A violência policial é um tema muito importante dentro do Avesso da Pele, né? Vem dessa sua experiência? Tem uma construção que é literária também, pensando na situação do negro no Brasil? Como que é esse mix, assim, de ficção e realidade? Sempre quando me perguntam se é autobiográfico, eu digo que não, né? E aí quando alguém afirma que não é autobiográfico, eu digo que sim. Eu fico nessa... Porque, na verdade, é uma mistura de tudo, né? Não tem como desvencilhar, né, a biografia do que você faz, do que você faz ficcionalmente. É fruto das minhas experiências, e foram, de fato, muitas abordagens policiais que eu recebi durante todos esses anos no Rio Grande do Sul. E eu circulo muito, né, em outros estados, e nunca fui abordado em outros estados, mas no Rio Grande do Sul fui abordado mais de 15 vezes. Então tem alguma coisa aí, né, tem algo que salta assim aos olhos, né. Então, o Aves da Pele é fruto também dessa experiência, né, de quem teve isso durante praticamente toda a adolescência e a juventude marcada, né, por essa perseguição da polícia frequentemente. Uma coisa interessante falar em adolescência, os seus 2 primeiros livros são pelos olhos de adolescente, né? Os seus personagens principais são adolescentes. O Avesso da Pele não deixa de ser um encontro entre juventude e madureza, né? E também essa ausência do pai, né? Que é muito marcante dentro do livro. O que te atrai a buscar esse olhar do adolescente? Eu acho que o adolescente, o jovem, né, é esse personagem que ainda não tem experiência suficiente para lidar, né, com as adversidades. Ele tem poucos instrumentos, tanto afetivos quanto intelectuais, e lidar com o mundo dentro dessa precariedade me atrai bastante, assim, né? Me atrai narrar essa maturidade improvisada, essa maturidade obrigatória, como se não tivesse ter tempo de ter juventude. É um modo de chamar a atenção do leitor, né? De chamar a atenção do leitor para esse narrador, e, de certo modo, causa uma certa empatia também no leitor, né? O leitor quer acreditar nesse jovem,
E ao mesmo tempo são personagens corajosos, né? E eu acho que para nós, né, a cada ano que passa, a gente vai ficando mais medroso. A gente tem medo de fazer as coisas, né? E eu acho que resgatar a coragem nesses personagens, para mim, é primordial. Assim, eu preciso me lembrar, né, que eu já fui corajoso. E esses personagens me ajudam a lembrar isso. E no que você está trabalhando agora? Você está trabalhando no novo livro? Rapaz, eu entreguei hoje o livro. Oh, que maravilha! Entreguei hoje de madrugada. Tô um pouco cansado, mas entreguei hoje. Já é a terceira versão que eu estou entregando. Acho que é a versão definitiva. E é um livro que eu já venho trabalhando já há algum tempo, mentalmente, mas, assim, na escrita mesmo, são 2 anos que eu venho trabalhando, olhando um pouco esse cenário acadêmico. Ainda são personagens jovens, né, que narram essa próxima história, e deve sair aí ainda esse ano, mais para o final do ano, aí deve sair o próximo romance. E como é que é o seu processo de escrita? Você retrabalha muito, você planifica antes e vai escrevendo aos poucos, você tem um lado mais freestyle, como é que é esse seu processo mesmo de criação? Cada romance tem um projeto, né, um tipo de trabalhar nele, e vai se adequando às necessidades. No primeiro livro, O Beijo na Parede, como eu dava muita aula, eu não tinha muito tempo para escrever, né? Então eu demorei 6 anos, porque eu só conseguia escrever durante as férias escolares. Uhum. Então eram 3 meses que eu me fechava para poder escrever aquela história. Com Estela Sem Deus, meu segundo romance, eu já tinha um pouco mais de tempo, assim, né? Então, pelo menos uma vez por semana, eu conseguia mexer no texto. Então, não é o ideal, mas era o que eu conseguia fazer. Com Avesso da Pele, eu já dava menos aulas ainda, né? Então, eu já consegui ter uma proximidade muito mais rápida com o texto. Foi o livro mais rápido que eu escrevi também, foi 1 ano e meio de escrita, porque eu tinha mais tempo para fazer. Agora, eu não sou nada organizado, é bastante caótico, assim, o modo como eu vou escrevendo, vou criando cenas fora de ordem, às vezes cenas gigantescas, depois eu vou cortando, vou fazendo a montagem, até que surge aquele monstro, né, que eu não sei muito bem o que é de fato a história, e aí eu mando esse monstro para algumas pessoas lerem, né, e essas pessoas é que vão me apontando coisas, e a partir desses apontamentos é que eu vou organizando o livro, aí ele vai ganhando forma, né, eu vou tirando algumas coisas e tal, e aí ele vira, né, o que eu não imaginava que era, assim, né? Então, não tem um Uhum. planejamento de onde eu quero chegar, né? Só tem uma vontade de fazer aquela história. E como é que você faz essa discussão? São sempre as mesmas pessoas? Você tem um grupo de amigos seletos, seu editor? Como é que é essa conversa? Tudo depende da disponibilidade das pessoas, né? Assim, e não dá para ser também aquelas pessoas que vão te dar tapinha nas costas, né? Não pode ser, não pode dar para sua mãe, né? A mãe vai achar tudo lindo. Claro. Embora minha mãe seja uma boa leitora, mas tem que ser pessoas que façam uma leitura honesta, assim, do seu texto, né? E eu tenho sorte de ter pessoas ao meu redor que fazem leituras que não te desestimulam, assim, né? São leituras duras, honestas, né, sobre o que você está fazendo, mas propositivas também, né? Eu acho que uma leitura propositiva, né, ela é muito importante, porque ela te aponta caminhos, né, modos Uhum. de fazer, né? Então, claro, vem primeiro o editor. Eu tenho a sorte também de ter um editor que escreve, né, o Emílio Fraia. Então ele também tem essa sensibilidade, né, de entender esses processos da criação, e depois passa pelas pessoas próximas de mim, né, minha namorada, os amigos, né, pessoas que escrevem, e eu sempre procuro também alguém que não seja da área, assim, que não seja Uhum. escritor, seja um leitor, né, alguém que eu confie, mas que não vá com esse olhar muito preparado para as estruturas, para a técnica, né, alguém que simplesmente leia, né?
E quem são suas grandes influências, assim? Porque um escritor sempre acaba prestando homenagens, né? Ou pelo menos se formando dentro da leitura de outros grandes escritores, né? Quem são esses escritores para você? São muitos escritores. Talvez dependa também do momento em que eu esteja, né? Já foi Shakespeare, já foi Cervantes, já foi James Baldwin, já foi Machado de Assis, Lima Barreto. Vai dependendo do momento, assim, né? Mas eu acho que tem alguns que voltam, assim, né? Agora eu estou muito próximo do Camus, muito próximo do livro Estrangeiro. Acho que meu próximo livro tem alguns ecos, assim, também do Camus. O existencialismo em si, né, foi bastante marcante na minha vida. E depois que eu descobri que o Frantz Fanon, né, também foi marcado pelo existencialismo, né, fez sentido, assim, entender Uhum. por que ele se tornou também uma referência para mim, né, o existencialismo por via do Albert Camus, né. E Mas sobretudo esse livro, né? Que é um livro que trata do racismo de uma cabo a rabo, né? sim, e mostra também essa banalidade, né, que a Hannah Arendt Sim. mostra, né, essa banalidade do mal e essa indiferença, né, do outro. Então acho que faz muito sentido assim trazer o Camus como referência nesse momento, né? Sim. Uma coisa que eu queria entender, assim, você como uma pessoa que morou no Sul, a gente passou no Sul agora esse momento terrível, né? E as notícias do último fim de semana mostram que justamente um pouco do que a gente estava falando antes, né? As populações mais afetadas pelas enchentes no Sul são justamente as populações mais pobres, né? E sobretudo negras. Como você viu esse momento do Rio Grande do Sul? Você se mobilizou para, de alguma forma, ajudar as pessoas que estavam passando por aquelas coisas? Você teve em contato com amigos? Como é que foi passar esse tempo em que o Rio Grande do Sul realmente passou, acho que os piores momentos, desde que eu estou vivo, foi o pior momento do Rio Grande do Sul, né? Com as enchentes. Eu tenho para mim que o Rio Grande do Sul não será mais o mesmo, né? Aquele Rio Grande do Sul que a gente conhecia, ele não é mais. Foram mais de 400 cidades afetadas direta e indiretamente pelas enchentes, né? Eu acho que os gaúchos experimentaram o que seria o fim do mundo, assim, né? Assim, em última instância, eles experimentaram como é que o mundo vai acabar, né? Assim, com essa crise climática, né? E as cenas aterradoras, né? Porque em alguns momentos você tinha o céu limpo e a cidade completamente alagada. Assim, né? É realmente coisa de o aeroporto alagado, né? Aquela cena é aterradora, né? Assim, eu acompanhei assim de longe, né? Eu queria ir para o Rio Grande do Sul, mas não podia em função dos aeroportos. Meu filho mora lá, né? A minha mãe mora lá, minha irmã, meu sobrinho. A minha irmã teve que sair de casa, né? A rua dela alagou. Mas ainda bem que não aconteceu nada mais grave com ela. Mas eu acompanhei, tentei ajudar de alguma forma, né, com doações, campanhas também envolvendo livros. O que aconteceu também com as livrarias foi terrível também, assim, o setor editorial sofreu bastante. Eu acho que é fruto também de políticas ambientais, né, ou a falta de políticas ambientais, ou políticas criminosas, né, e a gente sabe que havia alertas de que a cidade poderia ser inundada, né, foi a negligência também na administração, não só dessa gestão, mas de outras gestões também, né, que tinham previsto, né, que isso poderia acontecer. Então, a minha sensação é essa, né, o Rio Grande do Sul experimentou o fim do mundo. Que loucura, né? É, eu queria entender também um pouco de você, como é que é essa sua questão de educador e de uma pessoa que fala sobre racismo. Hoje em dia a gente já tem
dentro das escolas de classe média, todo um movimento antirracista, né? Embora nessas mesmas escolas a gente tenha muito poucos negros com oportunidade de cursar, muito poucas bolsas para negros. É, como você vê essa questão da branquitude se aproximando de uma questão de uma luta antirracista, que eu acho que é necessária dentro da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo criando esses espaços onde se experimenta pouco. Você tem poucos professores negros dentro das escolas de classe média, privadas, você tem poucos alunos. Como você vê essa questão? Sabe que o presidente de Portugal deu uma declaração dizendo que Portugal reconhecia os crimes cometidos durante a colonização e que deveria haver uma reparação, né? E aí causou toda uma celeuma, onde já se viu, né, um presidente dizer isso e tal. E aí depois eu escrevi uma coluna, né, falando sobre essa declaração, dizendo que foi importante, simbolicamente, que uma autoridade se pronuncie. É um primeiro passo, mas não é suficiente. E o próprio presidente reconheceu isso, né? Pedir desculpas é a parte mais fácil, né? Então, eu vejo um pouco isso, assim, né? A branquitude tendo essa postura do presidente de Portugal, né? Ou seja, alguém que reconhece que existe um problema grave, reconhece que existe o racismo e que é preciso fazer alguma coisa, né? Dentro dessas ações, a gente ainda tem algumas ações que beiram mais a uma questão simbólica, né? ou mais no nível discursivo do que no nível prático. E o que eu disse agora, eu estive em Portugal, né, e aí me perguntaram sobre essa questão, eu disse que tanto Portugal quanto a Espanha e outros países europeus que foram colonizadores, essa reparação só vai acontecer por meio de uma pressão dos imigrantes, né? É os imigrantes que vão forçar essa reparação. E é o que está acontecendo um pouco no Brasil, ou seja, são as pessoas negras que estão forçando essa reparação, né? E aí há um entendimento, né, das pessoas brancas que, de fato, né, é preciso haver essa reparação. Mas aí as pessoas estão um pouco perdidas, assim, né? Tá, mas como é que faz isso? Porque isso pressupõe também a divisão de privilégios. Eu não estou falando de perda de privilégio, estou falando de divisão de privilégio, né? Porque a branquitude não perde privilégio, né? Ou seja, há uma estrutura que sustenta esses privilégios, né? A gente está falando de divisão de privilégios. E essa divisão é um problema, né? E não vejo que é algo que vai ser resolvido a curto prazo, né? Eu acho que a gente ainda tem uma estrutura racista ainda muito presente e é importante que a branquitude faça, né, o que tem que ser feito, mas acho que ainda estamos longe ainda do ideal, né? E você acha que, de alguma maneira, a dinâmica que a gente vive hoje social, mediada pelas redes sociais, né, por essa por um referendo de um grupo da sua própria verdade, independentemente do quanto verossímil ela tem tensionado mais ainda esse campo, ou seja, cria discursos de ódio com muito mais facilidade, como é que é a sua experiência? Porque você foi muito atacado em redes sociais, né, por conta do avesso da pele. Como é que você vê essa questão da nossa mediação social se dá por meio dessas redes que tensionam o tempo todo os polos? Uhum. Eu acho que é importante a regulamentação, né, que está sendo proposta já há algum tempo. Eu acho que também está havendo uma autorregulamentação também das próprias pessoas, o modo como a gente está recebendo as notícias. Embora ainda tenha muita notícia falsa, eu tenho percebido que há uma diminuição sensível, né, a essa proliferação, né, de notícias falsas. O que não significa que elas não estão sendo produzidas, né? Elas estão sendo produzidas talvez em lugares privados, né, como WhatsApp, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem se relacionado de uma outra forma. Talvez a gente tenha conseguido responder de maneira mais rápida ao modo como essas notícias vão aparecendo, né? Notícias falsas. E eu tenho recebido ataques
sistematicamente, ou quando sai uma coluna minha, ou quando sai alguma entrevista. Agora, com o caso da censura, foram muitos xingamentos, mas o meu modo de lidar com isso é não pessoalizando. Eu sempre acho que a coisa não é comigo, né? A coisa é a imagem, né, que as pessoas têm de mim ou das coisas que eu produzo, mas não é algo que me ataca pessoalmente, né? Embora os ataques sejam pessoais, mas eu procuro diferenciar, né? Porque é justamente isso que essa extrema-direita quer, né? Causar o terror, causar pânico, né? Ansiedade, e eu procuro separar, né, o que é o Jefferson, né, na vida privada e o que é o Jefferson na vida pública, né. Sim. Eu vi uma entrevista sua que você falou que você é adepto do afropessimismo. Eu queria que você me explicasse um pouco essa ideia, né? Porque hoje em dia o que a gente mais ouve falar é do afrofuturismo, da valorização. Eu queria entender um pouco o que é esse afropessimismo. O afropessimismo, ele é uma corrente que surgiu ali entre a década de 70, 80, foi muito mal interpretado, né? Foi visto como o contrário do afrofuturismo, né? O afrofuturismo, ele pensa em futuros possíveis, né? Ou seja, você para de olhar para o passado como algo trágico e sem perspectiva de futuro, e oferece, né, um futuro para... E o afropessimismo é, na verdade, um olhar filosófico, né, sobre as relações das pessoas negras com a branquitude, né? Na verdade, um olhar mais atento às benesses da branquitude, né? Branquitude barra capitalismo, né? Assim, é um olhar mais atento para que a gente não ache que as coisas estão resolvidas, né? Então, por exemplo, se a gente ganhou as cotas na universidade, o afropessimismo vai olhar, o olhar do afropessimismo é entender que isso não é suficiente, né? É preciso mais, né? É preciso manter essas pessoas dentro da universidade, né? É preciso depois que essas pessoas sejam encaminhadas para um trabalho, né? Então, o afropessimismo é não se contentar com as migalhas da branquitude, né? É sempre ter um olhar desconfiado do que é oferecido como solução para o racismo. Então, eu acho que eu sou adepto dessa desconfiança, assim, né? Nunca achar que as coisas estão resolvidas, né? Na literatura, a gente tem visto um movimento de valorização, né, da escrita negra e mesmo os livros que, num primeiro momento, foram mal recebidos, hoje já tem outras leituras, né? Estou pensando na Carolina Maria de Jesus. Como você vê essa trajetória, né? Talvez o nosso maior escritor brasileiro seja negro, né? Que ele é negro, eu tenho certeza, eu só não sei se ele é o maior escritor brasileiro, estou falando do Machado de Assis. Lima Barreto também é talvez o modernista mais radical que a gente tem grandes escritores negros ao longo da literatura brasileira e muito escamoteados, inclusive, né, com branqueamento. E hoje em dia a gente tem, né, uma produção intelectual enorme, a gente tem essa produção chegando às grandes editoras, né? Você tem editoras como a Fósforo, como a Todavia, como a Companhia das Letras, apostando na literatura negra. A gente tem a literatura negra sendo traduzida para o Brasil também de uma maneira como nunca foi traduzida. Como que você vê essa história mesmo, né, do branqueamento ao momento que a gente está hoje de valorização da voz negra na literatura? Bom, se a gente for olhar, né, para a história do Brasil, foram 500, nós temos 524 anos, né, de nação brasileira, e desses 524 anos a gente tem pelo menos 388 de escravidão. É muito tempo, né, muito tempo dentro de uma estrutura que fundou o Brasil. Uhum. Então, eu acho que para a gente conseguir, de fato, contar a história do Brasil pela ficção, a gente ainda precisa de mais tempo, de mais vozes, de mais experiências negras fazendo ficção, para que a gente, de fato, tenha um retrato mais fiel, né, do que foi
a nossa origem, né, do que foi a nossa fundação, e que foi fundada através de sequestro de corpos, né, de assassinatos dos povos originários, de roubos de riquezas, e os efeitos disso, assim, transformou a nossa sociedade. Nós somos assim justamente por causa dessa fundação violenta, né, que nós tivemos. Então, eu acho que é até um movimento tardio no Brasil. Nos Estados Unidos, assim que houve a abolição, já começaram a ter livros falando sobre a experiência da escravidão. Né? Ali, na década de 30, você já tem já uma literatura negra estabelecida. Né? Década de 40, 50, então, né, você tem o Richard Wright, você tem o James Baldwin, tem o Ralph Ellison, você tem uma série de escritores negros estabelecidos, muito vendidos, né? O Ralph Ellison, por exemplo, com o livro O Homem Invisível, ficou 1 ano na lista dos mais vendidos, né? Na década de 50. Então, chegou tardiamente no Brasil. Assim, esse olhar de reconhecimento de uma literatura que conta a história do Brasil pela ficção. Então, me parece que é um caminho sem volta. Né? O que a gente tem agora é uma reacomodação do cânone brasileiro. Jefferson, nessa semana que a gente está gravando, você vai participar de uma mesa, que provavelmente quando for ao ar já vai ter acabado, com escritores gaúchos, né? O que você pensa dessa questão de ser inserido dentro de uma literatura gaúcha? Eu já fiz o nome da mesa é Uma Noite em Porto Alegre, né? E eu fiz essa mesa há 2 anos atrás, nessa mesma feira, com José Faleiro. Foi uma mesa muito legal, assim, porque eu acho que a questão de identitária, assim, de você marcar, né, quando um autor é de algum lugar, em alguns momentos eu acho importante, assim, né, você, como movimento político, você marcar território, mas não é algo que hoje me incomode, não, assim, ser colocado como um escritor gaúcho, ou escritor carioca que é radicado no Rio Grande do Sul, né, e assim por diante. Eu acho que o que importa mesmo é o texto e como os leitores vão receber, né. Eu acho que o James Joyce, por exemplo, quando dizem que ele é irlandês, sei lá, acho que não tem essa diminuição, né, que a gente tinha anteriormente, né. E por que você escolheu São Paulo para morar? Eu gosto muito de São Paulo, né. Eu venho para cá pelo menos 15 anos, né, que eu venho, ou venho passear, ou vim visitar algum amigo, e aí depois eu abri uma editora, né, abri não, me tornei sócio, né, de uma editora, e a sede é aqui, a de Adorim, e também eu comecei a viajar muito, né, desde que o Avesso da Pele saiu, em 2020, e aí eu comecei a perceber que tudo passa por São Paulo, né, as conexões, e aí para diminuir também o desgaste das viagens, né, tinha semana que eu viajava para 3 cidades diferentes, e todas elas tinham que passar por São Paulo para fazer conexão, né, então São Paulo, além de eu gostar, também facilitou um pouco a minha vida, assim. Eu queria fazer uma última pergunta, voltando para o Avesso da Pele, de um aspecto que a gente não falou, que é o afeto no livro, entendeu? Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas do Avesso da Pele, o Avesso da Pele, ele é duro, para mim, né, na minha leitura, ele é um livro duro, ele é um livro áspero, ele é um livro que aponta o dedo nas dificuldades, no luto, mas dentro da relação pai-filho, e mesmo na ausência do pai e do filho, eu acho que tem uma marca de afeto que faz com que a gente consiga respirar dentro daquela dureza, assim, do livro, e para mim esse é o pulo do gato, é o que me faz achar mais legal, entendeu? O que você fez como literatura. Como que você vê essa questão de realmente temperar com humanidade e escolher o amor e o afeto como o elemento que vai fazer esse tempero que deixa a realidade menos áspera, né? Eu sempre parto dessas relações, né, das relações interpessoais,
não costumo estruturar os meus textos em torno de uma temática social, né? Assim, eu digo, não vou estruturar o meu livro com a temática do racismo, ou do machismo, ou da violência policial, né? Eu creio que esses temas eles vão ser transversais, né? O que funda a minha literatura, e a literatura de modo geral, né, são as relações humanas, né, são essas relações que vão se dando e também a complexidade dos afetos, né, a complexidade e as contradições dos personagens. Quanto mais contraditório é o personagem, mais profundo ele é, né? Claro, desde que você consiga torná-lo verossímil, mas você precisa ter personagens que sejam contraditórios, que entrem em conflito com esses afetos, né? Para mim, é o único modo de você fazer uma literatura de fato, né, uma literatura que tem uma responsabilidade ética com o outro, né, é trazendo essas complexidades para o leitor, né? Por isso, o afeto é esse sentimento importante que vai estruturando, na verdade, a narrativa, né? Maravilha. Obrigado. Você quer um último recado para o ouvinte do meio, para o leitor do meio e para o espectador do meio agora no YouTube? Não, acho que foi isso, a conversa foi ótima. Continue lendo autores negros e negras, e é isso. Viva a literatura. Viva a literatura. Muito obrigado. Obrigado. O meio vai crescer demais esse ano e queremos muito que você faça parte desse crescimento. Nós estamos investindo bastante no nosso canal. Em breve teremos novos programas, estúdios em São Paulo e Brasília e um aplicativo de streaming para sua Smart TV com documentários exclusivos. Esse crescimento só foi possível porque muitos acreditaram que nosso projeto de jornalismo digital independente e plural é importante para criar conversas políticas democráticas e saudáveis, coisa que o país precisa demais. Se você gosta dos nossos vídeos, quer ver mais conteúdo produzido pelo meio e receber todas as vantagens da nossa assinatura Premium, temos um convite a fazer. Por tempo limitado, a assinatura anual do Meio Premium está em promoção por só R$ 120 anual, tá? Nunca foi tão fácil assinar o Meio Premium e nunca oferecemos tanto em troca. Apoie o Meio e faça parte dessa nova jornada.